vamos continuar aqui nas resoluções que eu tinha prometido, né? Então, vamos partir aqui para a questão número 6. Da 1 até a 5, se não me engano, eu fiz as de física 1. Agora eu vou fazer as de física 2 com vocês. Bom, o que a primeira questão fala, né? O pessoal que vai fazer EAR, cara, galera que vai fazer EAR, toma cuidado com as questões da EAR. Todo ano, cara, todo ano vai cair variação em Celsius sobre 5, variação em Fahrenheit sobre 9. E o que varia em Celsius varia em Kelvin. Caiu na última prova, uma galera errou. Isso aqui é variação, ó. Quando o cara falar isso aqui, ó, quando o cara falar variação de temperatura, é isso que tem que usar. Mudança de escala é outra coisa. Mudança de escala, T sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK é TC mais 273. Isso aqui é mudança de escala, mudança de temperatura, de uma escala para outra. Então não confundam esse de cima com esse de baixo, senão vai errar de novo na prova da EAR. Isso é na prova da EAR que eu estou falando, imagine em outras. Então vamos lá. Um físico chamado Juvenal encontrava-se no laboratório realizando um experimento no qual deveria aquecer certa porção de água. Mediu a porção de água e encontrou inicialmente 20 graus Celsius. Porém, como ele era desazeitado, ao colocar o termômetro sobre a mesa, acabou quebrando-o. Procurando outro termômetro, encontrou um graduado em Kelvin. Agora tem um graduado em Kelvin. E no final do aquecimento, observou que a temperatura da água agora é 348. Então agora a temperatura é 348. No início era 20. Então olha só. Se agora eu só tenho termômetro em Kelvin, eu vou pegar aqueles 20 e vou transformar em Kelvin. Tá vendo que eu estou mudando de Celsius para Kelvin. Isso aqui dá 200 e... Aqui é o 73. 273 mais 20, 293K. Então essa aqui agora era a temperatura inicial da água. Se a água estava isso e agora a água está isso, então quanto que variou em Kelvin? 348, era 348 menos 293. Então ela teve uma variação de 55 Kelvin. E o que varia em Kelvin varia em Celsius. Só que ele faz o seguinte: na equação utilizada por esse físico, a variação da temperatura deveria estar na escala Fahrenheit. Agora ele quer saber quanto que é essa mesma variação em Fahrenheit. Variação em Celsius sobre 5, variação em Fahrenheit sobre 9. Vou mudar de cor, só para uma questão de conveniência. Em Celsius, que eu tenho 55 sobre 5, Fahrenheit sobre 9. Por que você usou Celsius? Porque aqui eu bisonho. Que varia em Celsius, varia em Kelvin. Logo isso aqui, 11 vezes 9. Então essa é a variação Fahrenheit. Gabarito, letra D. Beleza? Presta atenção, hein? Presta atenção. Ao longo dessa nossa mentoria aqui, eu vou te dar um monte de detalhes para você não errar mais em prova, que eu sei que você erra. Justamente na parte física 2. Mudar a temperatura, trabalhar com algumas unidades de gases. Beleza? Bora para a questão número 7. Vamos lá, questão 7. O que a questão 7 fala para a gente? Determine a altura do mercúrio que deve ser colocado em um tubo de vidro de 15 centímetros de altura para que o volume dentro do tubo acima do mercúrio seja o mesmo em qualquer temperatura.
Vamos imaginar essa situação aqui. Vamos tentar fazer um desenho em verde, porque eu gosto da cor verde. Esse aqui é o tubo que você tem lá. É um tubo, vou dar uma ampliada nesse tubo aqui, né? Aqui está um tubo de 15 centímetros de altura. Está aqui o tubo. Aí eu vou pegar esse tubo, vou colocar mercúrio. Vou encher até aqui de mercúrio, ó. Tudo isso aqui é mercúrio, ó. Tudo isso aqui é o mercúrio. Então aqui eu tenho... Mas o que é HG? HG é mercúrio. Abaixo da química. Abaixo da química. HG é mercúrio. Que tá a que altura? Ah, sei lá, tá uma altura H. Que altura tem que ser essa para que em qualquer temperatura, tá? Esse volume que sobra aqui fora, esse volume aqui, ó, esse volume não se altere, para que seja sempre o mesmo. Ou seja, pensa comigo, isso aqui é um recipiente de vidro. Isso aqui é um recipiente de vidro, tá aqui, ó. É vidro, ó. Recipiente de vidro. Tá? Tá aqui. O vidro dilata. Se aquecer, sofre dilatação, se expande. O mercúrio é um metal líquido. Se aquecer, se expande. Então, se o metal, se esse mercúrio se expandir mais do que o vidro, esse volume muda. Se o vidro se expandir mais do que o mercúrio, o volume muda. Ou seja, o volume da parte vazia tem que se manter. Para que isso aconteça, a variação de volume do mercúrio tem que ser igual à variação de volume do vidro. Porque se for diferente, vai dar problema. Ok? Tranquilo? Entendemos a física por trás desse exercício? Essa era a física por trás do exercício. Então vamos lá, o que é variação de volume? Volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, variação de temperatura. Isso aqui é do mercúrio. Volume inicial, coeficiente, variação de temperatura. Isso é do vidro. Tem uma coisa aqui que é igual para ambos. O que é igual para ambos? O ΔT. O próprio exercício fala para qualquer temperatura. Então, ΔT é o mesmo. Qual é o volume inicial de mercúrio? Olha o volume inicial de mercúrio. Imagina comigo, isso aqui, ó, tem uma certa área. Isso aqui é um tubo, então tem uma certa área de seção. Vou falar que essa área de seção aqui, ó, vale A. Então o volume dessa parte de mercúrio prateado é A vezes H. Então é A vezes H. O coeficiente do mercúrio, isso aqui é do mercúrio, é igual, o volume do tubo é o 15 vezes a mesma área de seção. Esse aqui é o do vidro. Beleza? Então o A vai embora. O que sobra pra gente aí? Vamos fazer essas continhas. H é o que eu quero. Coeficiente de dilatação do mercúrio. 18 vezes 10 é menos 5. Coeficiente de dilatação do vidro. 6 vezes 10 é menos 5. 15 que está aqui, mantém. Esse 18 simplifica aqui com 6. Isso aqui com isso. Aqui sobra 3. Então qual é a altura? 15 sobre 3, 5 centímetros. Então se essa alturinha ali for de 5 centímetros, a gente consegue manter aquele volume constante. Beleza? Entendemos? Tranquilo? Bora para a próxima questãozinha. Questão 8. Um pouquinho mais elaborada, mas é também uma questão simples. A física é tranquilo. Aqui só faltou um desenho aí, que tem aí no teu material. Aqui faltou uma distância, né? Isso aqui é 5 metros. Isso aqui é 5 metros. Vamos ver o seguinte, ó. Uma haste de cobre, isso aqui é de cobre, com 5 metros de comprimento, fixada em uma das extremidades,
ela está fixada em uma extremidade e apoiada em rolos de 1 centímetro de diâmetro. Eu já vou dar uma transformada aqui, ó. O diâmetro é 1 centímetro. Logo, o raio dessas esferas é 0,5 centímetros, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Vou jogar isso aqui para metro. Centímetro para metro divide por 10 a menos 1, divide por 100. Ou seja, multiplica por 10 a menos 2. Então, esse raio aqui, ele vale 5 vezes 10 a menos 3 metros. Vira as transformações que eu fiz antes. A haste é aquecida de 20 a 220. A variação de temperatura, 220 menos 20 já é 200. Já vou deixar guardado. O que faz girar os rolos, né? Essa haste ela vai dilatar. Quando ela dilata, esses rolinhos vão girar em cima dela. O atrito que tem ali faz com que ele deslize junto. Se não tivesse atrito, o rolinho ia ficar parado, a haste ia deslizar simplesmente, tá? Mas tem um atrito, então a haste vai junto com o rolinho. Ó, aqui está a haste, aqui está o rolinho. Quando a haste desliza, o rolinho gira aqui, ó. O rolinho se mantém ali fixo no mesmo lugar, tá? Então é uma situação assim, ó. Pensa que esse rolinho aqui, vamos pegar esse último cara aqui, né? Quantos radianos o último rolo gira contado a partir da extremidade fixa. Então, imagina que aqui, ó, nesse ponto, tá justamente, vamos pegar um pedaço aqui da haste. Ó, nesse ponto aqui tá a haste, que é esse ponto aqui. Quando essa haste dilatar, né, vamos imaginar que esse ponto aqui seja fixo, para você entender. Quando esse ponto dilatar, esse ponto vai para lá. Então, por exemplo, esse ponto vai estar agora aqui, aqui tem haste mais haste para lá, tem mais haste para cá. Então, olha só, dilatou. A haste aumentou de tamanho. Mas esse rolo aqui, ele não saiu da posição que ele estava aqui, ó. Ele continua aqui, só que ele girou. Imagina que aqui, vou colocar de vermelho. Imagina que aqui, ó, só para a gente marcar esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto do... Esse ponto aqui é o do rolinho, da roda. Tá? Esse ponto da roda, ele veio para cá agora. Olha só que interessante. Esse ponto da roda, essa roda aqui girou, pam, né? Só que esse ponto da roda que antes estava ali, agora esse ponto da roda está aqui, ó. Vendo? Esse ponto da roda girou porque esse rolinho girou. Essa tábua girou. Então esse ponto da roda está aqui. Antes estava aqui, agora está aqui. Vê se isso aqui não descreveu realmente um arco. Ó, isso aqui descreveu um arco. É justamente porque ele quer saber quantos radianos o último rolinho deu. Como é que eu acho quantos radianos isso aqui deu? Olha só. Isso aqui girou um ângulo θ. Isso aqui tem um raio R. Então esse comprimento em vermelho, esse comprimento C que eu vou chamar, é θ vezes o R. E olha que interessante. O rolinho, né, a tábua aqui, ó, ela dilatou. Dilatou um certo pedaço. Concordam que a variação de dilatação da tábua é a mesma variação de comprimento disso aqui? Então, a variação de comprimento da haste, da tábua, né, é a mesma variação que a roda sofreu. Eu chamei de rolinho, tábua. Vocês estão entendendo o que é, né? Aqui está a física, aqui está o conceito físico expresso numa linguagem matemática. Agora é só a gente resolver isso aqui, né? Como é que se calcula a dilatação linear? L inicial, alfa, variação de temperatura. Como é que se calcula o comprimento? Θ, que é o que eu estou procurando, vezes o raio. Bem tranquilo, né? Essa parte, né? Então, como é que fica isso aqui? L inicial. A gente tem aqui esses valores, né? 5 vezes 10 a menos 3. O coeficiente de dilatação, eu anotei em algum lugar. 17 vezes 10 a menos... Cara, não enxergar é complicado, né? Depois, se a unidade estiver errada, vocês dão uma olhada aí e me avisam. Porque aqui eu estou enxergando 10 a menos 6. A variação de temperatura é 200 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui, perdão. Aqui apaga, aqui, isso aqui está em metros. Isso aqui não tem... Isso
que é só 5, tá? O θ, o raio que é 5 vezes 10 a menos 3. Bom, esse 5 aqui, morre com esse 5. E a gente tem aqui, esse 17 aqui, ó, vezes 2, isso dá 34. Isso aqui é 10 a menos 6, fica 10 a quinta, né? Vê se essas contas estão certinhas aqui, ó. Isso aqui 10 a menos 6 com 10 a 2 dá 10 a menos 4. 10 a menos 4, esse cara sobe, fica 10 ao cubo. Isso aqui fica 10 a menos 1. 10 a menos 1. 34 eu botei em 37. Fica 10 a menos 1. Então, θ é 3,4. Já sai em radiano, né? Porque eu já trabalhei tudo em metro. Então, 3,4 radianos. Ou aproximadamente, né? 3,5 radianos. Entendemos esse probleminha? Probleminha um pouquinho diferente que vocês estão acostumados, mas as provas estão vindo com coisas diferentes. Presta atenção, beleza? Então bora para outra aqui. Outra. Vocês não podem reclamar de nada não, sabe que horas são? 11h50, eu tô gravando esse vídeo 11h50. Eu ainda vou estudar hoje no meu horário português. Então, relaxa aí, vamos estudar junto, bora. Essa questão aqui, ó, EFON. Caiu há pouco tempo aí no EFON. Questão idêntica à questão do tópico. Eu peguei do tópico, só para mostrar que a questão do EFON estava no tópico. Questão da EFON lá no tópicos, tá? Só para te mostrar isso. Tá aqui. Só muda o desenho. A questão é a seguinte, fala de fluxo, lei de Fourier, né? Uma temperatura aqui nessa região, uma outra temperatura nessa região. Essa região é separada por um meio, o fluxo de calor vai passar. Vai da temperatura mais quente para a temperatura mais fria. Esse é o fluxo de calor. No regime estacionário, quando esse fluxo cessa, ou seja, isso aqui se torna igual. É a física do problema. Uma barra de alumínio de 50 cm, área de seção 5, unidade de contato com a câmara de vapor de água em ebulição. A outra extremidade da barra, imersa numa cuba, contém uma mistura bifásica de gelo em equilíbrio térmico. Gelo e água em equilíbrio térmico só pode estar a 0. Vapor só pode estar a 100. Perceba que ele não te deu esses valores, tá? Você tinha que, no mínimo, conhecer isso, hein? Para começar a fazer a questão. Tá? Bom, a pressão atmosférica é local, o coeficiente de conduzibilidade térmica é meio. Então isso aqui o fluxo de calor é esse aqui, tá? Ó. Esse é o fluxo de calor. No regime estacionário, o fluxo da parte quente, vamos botar assim, o fluxo 1, chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, tem que ser igual ao fluxo 2. O fluxo 1 tem que ser igual ao fluxo 2. E como é que você calcula a lei de Fourier? A lei de Fourier é K, constante de condutibilidade, área da seção, variação de temperatura, chamado lado 1, sobre o comprimento da região que o fluxo vai passar. O 2, K, área da seção, variação de temperatura 2 sobre o outro comprimento. Como ele quer saber qual é a temperatura numa região situada a 40 centímetros da extremidade mais fria, se isso aqui tem 50, isso aqui é 10. Então eu tenho L1, L2. K morre com K, A morre com A. Variação de temperatura, aqui é a temperatura θ que eu quero. Essa é a temperatura que eu quero. Então vai ser 100 menos θ sobre 10. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ficar um espaço maior. Igual a θ menos 0 sobre 40.
Quanto dá isso aqui? 400 é igual a 40 θ, 10 θ. 400 é igual a 50 θ, θ vale 80 graus Celsius, gabarito, letra A. Questão da EFON. Beleza? Terminar rapidinho, bate-papo. Vou partir para as de Física 3, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Abraço. Vou começar aqui, voltando nas questões. Tá um vento. Vamos lá. Questão 10. Considere 4 esferas metálicas. Agora a parte Física 3, tá? Acabei que eu não falei aqui, mas ó, é a parte Física 3 que a gente vai fazer agora, as últimas questões. Considere 4 esferas metálicas, A, B, C e D. Então tem aqui a esfera A, B, C e D. A, B, C e D. Inicialmente separadas entre si, duas delas inicialmente estão neutras. Então a B está neutra e a D está neutra. E a esfera A tem carga 3Q e a esfera C tem carga menos Q. Determine a carga final da esfera C após eu fazer contatos sucessivos com as esferas A, B e D nesta ordem. Então eu vou pegar a esfera C, vou encostar com a esfera A. Isso aqui é o antes. Isso aqui é o depois. Bom, eletrização por contato. Soma das cargas antes, soma das cargas depois. Princípio da conservação da carga. Fez um contato, após o contato, aqui já vai ter uma dica. Eletrização por contato, após o contato é repulsão, tá? Após o contato é repulsão. Então vai haver uma força de repulsão entre elas. Então eu vou somar, fazer antes igual a depois. Antes está dando, ó, 3Q menos, então eu tenho 3Q menos Q, dividido por 2, né? A média aritmética. Então isso aqui vai dar Q. Então essa aqui vai ficar com Q, essa aqui vai ficar com Q. Então essa aqui é a esfera A, essa é a esfera C. Agora eu vou fazer contato da A com a B. Da A com a B. Perdão, da C com a B. Então agora eu vou pegar a esfera C. Vou fazer contato com a esfera B. Antes, só que antes agora a esfera C já tem Q. E a esfera B está neutra. Então após o contato, antes do contato, soma divide por 2. Após o contato a esfera C, após o contato a esfera B. Após o contato, isso aqui dá Q sobre 2 e dá Q sobre 2. Agora eu vou fazer contato com a esfera B e D. Então para acabar aqui, para finalizar, ó, esfera C e esfera D. A C agora é Q sobre 2. A D é 0. Então a soma antes igual a soma depois. C e D. Q sobre 2 vai dar metade. Q sobre 4. Q sobre 4. Então qual é a carga final da esfera C? Q sobre 4. Tá, tipo de questão de ar, cara. É só para você conhecer que isso aqui tu não pode errar, tá bom? Aqui fez uma vez na época do seu estudo, 1, 2, 3 questões dessa, vai embora, tá? Então vamos embora para a próxima. Questão 11. Agora uma questão um pouquinho melhor, né? Mais elaborada. Uma esfera homogênea de carga Q. Percebam que ele não deu a carga. E não é um elétron. Então não sei qual é a carga. E massa 2. Ó. Vou até parar de falar. Já coloquei aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3 kg. Está suspensa por um fio de massa desprezível e um campo elétrico. Cuidado, aqui eu tenho campo elétrico em duas direções, tá? Ó. Eu tenho campo elétrico na direção Y. Eu tenho campo elétrico na direção X. Então eu vou ter força elétrica na direção Y e força elétrica na direção X, tá? Para você não esquecer. Beleza? Como mostra a figura a seguir. Considerando que a esfera está em equilíbrio, então a esfera está em equilíbrio, qual é a força de tração no fio? Vamos desenhar a esfera aqui, ó.
Tá aqui. Quais são as forças que agem na esfera? Vou marcar as forças que agem aqui na esfera. Ó. Eu tenho o peso da esfera. Tá aqui. Eu tenho a força de tração no fio. Tá aqui, ó, o peso e a força de tração. Agora, eu tenho dois campos elétricos, um na direção X e um na direção Y. Então, eu vou ter uma força de natureza elétrica na direção Y, uma força de natureza elétrica na direção X. Como o meu sistema está em equilíbrio, ó, o meu sistema está em equilíbrio. Deixa eu redesenhar aqui. Que é a força de tração. Então, olha só, eu vou ter uma tração na direção X. Eu vou ter uma tração na direção Y. Bom, aqui em cima está o θ, né? Esse aqui está o θ, né? O θ está aqui, então o θ agora... Perdão, o θ não está ali, não. Eu olhei para o desenho. Agora, o θ está aqui, ó. Nessa posição. Aqui está o θ. Então, se o θ está ali, eu vou ter o θ aqui, né? Então, o meu TY é o T cosseno, o meu TX é o T seno. Essas projeções os senhores têm que saber de cabeça, hein? Então, vamos lá. Está em equilíbrio? Então, olha o que eu vou escrever, ó. Já que meu sistema está em equilíbrio, peso é igual... Claro que é um módulo, tá bom? Não estou preocupado aqui com os sinais. TY mais FY. P é TY mais FY. Olha que legal. Como é que é o T? É a tração multiplicado pelo cosseno. Como é que é a força elétrica? Força elétrica é o campo vezes a carga. Então aqui é o campo na direção Y vezes a carga. Então vou guardar essa equação aqui para daqui a pouco a gente usar essa equação. Porque eu não tenho o valor da carga, então não posso fazer nada com essa equação. Agora eu vou usar na direção X, ó. Na direção X eu tenho... Vou escrever com outra cor aqui. Eu tenho na direção X o Fx é igual ao Tx. Quem é o Fx? Campo na direção X vezes a carga. Quem é o Tx? T seno de θ. Agora tem outra equação aqui. Ficou meio embolado, mas dá para entender. Agora eu vou substituir uma equação na outra, tá bom? Ó, esse é x, eu vou jogar aqui para baixo, ó. Então vou lá em cima, vamos pegar a equação lá de cima. Tum. Ó, vou trazendo aqui para baixo, tá? Depois eu separo aqui dessa questão. Então a gente vai ter o peso, a tração vezes o cosseno, o campo na direção Y e a carga. Mas quanto que é a carga? A carga é a tração, seno e o campo na direção X. Essa é a carga. Agora acho que eu tenho todos os valores, né? Vamos fazer essas contas aí. Essas contas que são os problemas. A questão do ITA, tá? Então, o ITA provavelmente usa a gravidade 9,8. Tá bom? Então a massa é 2 vezes 10 a menos 3. A gravidade 9,8. A tração é o que eu quero. O cosseno de 60 é meio. O campo na direção Y, ele deu, tá aqui pequenininho, mas ele deu. É 10 a quinta. A tração é o que eu quero. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Daqui a pouco eu mudo esses valores. O campo na direção X é 3 vezes 10 a quinta também. Ó, aqui já vai dar uma ajuda aqui, ó. Deixa eu... É porque as minhas frações são todas esquisitas, né? A fração é aqui, ó. Tá, aqui é a tração que eu quero. Aqui é a raiz de 3 sobre 2. Aqui é o campo, 3 vezes 10 a quinta. E aqui tem um outro campo na direção Y, que é 10 a quinta. Ó, se 10 a quinta, ó, cancela aqui. Esse camarada aqui, ó, eu tô sem calculadora.
Vamos tentar fazer, chegar a um valor próximo aqui. Isso aqui dá 6. Isso aqui dá 18,6 vezes 10 a menos 3. A tração aqui, ó. Aqui vai ter uma coisa assim, ó. Vai ficar meio. E aqui vai ficar raiz de 3 sobre 6. Então vai ficar meio mais raiz de 3 sobre 6. Isso é a tração. Tá? Como eu já conheço aí a questão aí, né? Tanto que faz a questão. Essa questão aqui vai dar um valor aproximadamente de 1,96 vezes 10 a menos 2 Newton, que é essa resposta aqui, tá? Isso é uma questão de conta agora, então depois vocês façam essas contas aí e verifiquem aí realmente que esse valor é aproximado, tá? Então a questão está aqui, né? Cuidado, eu tenho campo na direção X e campo na direção Y, então tem que usar os dois campos, tá? Não pode usar um campo só, porque senão você não consegue fazer o problema, você vai ficar dependendo da carga, tá? E nem te aconselho a fazer de forma vetorial, né? Traçar aqui, fechar um triângulo, porque vai precisar da carga de qualquer jeito. Beleza? Então anota isso daí. Bora para outra. Vou fazer um vídeo só para não ficar montando vários vídeos, tá? Ó, agora eu tenho aqui, ó. Pô, aqui cortou a questão, cara. Putz. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar a questão original aqui, que eu não sei onde tá. Cortou aqui. Mas acho que dá pra fazer, ó. Em uma distância de 50 centímetros, considere que as esferas possuíam inicialmente... A questão deve ser assim, ó. Cortou aqui, eu não estou com o texto aqui agora, a gente vai tentar fazer sem o texto completo. Tem duas esferas aqui, né? Inicialmente com cargas 4 e menos 6, tá bom? Duas esferas ali com carga 4 e menos 6. Vamos dar um espaço aqui. E eu vou colocá-las em contato. Vou colocar em contato. E aí vou separar. Após eu separar, já sei que esse processo de eletrização é contato. Se é contato, após o contato é repulsão. Então já sei que é uma força repulsiva. Não pode ser essa, não pode ser essa. É uma força repulsiva, tá? E qual é a carga delas depois? Bom, se a soma antes está dando menos 2, a soma depois também tem que dar menos 2. Então menos 1 para cada um. E qual é a nova força agora? Então agora a gente faz a continha da nova força, ó. Não fica tranquilo de fazer, ó. Força é K, 9 vezes 10 a nona. Carga 1, 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6? Isso aqui é 1 microcoulomb. 1 microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb. Dividido pela distância. Qual é a distância agora? A distância entre elas é 50 centímetros, tá? 50 centímetros, então aqui fica 5, isso aqui é 0,5 ao quadrado, 5,25 vezes 10 a menos 2. 9 por 25 dá 0,36. Isso aqui vai dar 10 a menos 12, 10 a 10. Isso aqui tá dando... é a única aqui, né? 3,36 milinewtons. Tá mesmo faltando dados aí, dá pra gente entender a questão e fazer. No teu original a questão tá completinha, tá bom? Então foi. Estou acelerando porque tô cansado. Última questão dessa lista, última. Bom, essa questão é interessante pelo seguinte. Olha o que a gente pode falar da questão. Ó, deixa eu apagar aqui. Vou começar aqui com... vou fazer de uma cor aqui. Deixa eu pegar uma cor que eu tô gostando, roxo. Ó, duas gotas esféricas de água. Então aqui tem uma gota de água, gota 1. E aqui tem uma gota 2, gota 2. Cujo raio de curvatura, esse raio aqui é 1 milímetro. Esse raio aqui, olha o valor que ele deu. Raiz cúbica de 7 milímetros. Parece um valor louco, né? Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer. E carregadas com carga, essa aqui tem 20 microcoulombs, essa aqui tem menos 70 microcoulombs.
Em determinado momento, as gotas vão se unir, ou seja, vão fazer contato. Então, essas gotas vão fazer um contato. Então, vai haver um contato entre as gotas. Vamos colocar aqui, isso aqui é tendo contato entre elas. Contato, contato. Após o contato, o que vai acontecer com as gotas? Essa gota aqui vai formar um gotão, né? É o que ele falou. Após esse contato entre elas, forma uma única gota. Um gotão aqui, né? Cuja massa, eu vou dizer que é emissão, cuja carga eu vou dizer que é Q, e cujo raio eu vou dizer que é R. Eu não sei nada a respeito dessa nova gota aqui, né? Eu sei que a carga vai ser Q, porque a carga vai mudar, uma é positiva, outra é negativa. O raio vai mudar, porque as gotas vão se misturar. E a massa vai ser a massa da gota 1 e a gota 2. Olha que interessante, interessantíssimo isso aqui. A massa se conserva, tá? Eu não vou perder massa, não. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. A massa da gota 1 mais a massa da gota 2 é a massa final. Eu posso usar uma conservação das massas. Não existe conservação da massa, existe conservação daquilo que eu quiser. Pô. Desde que eu tenha argumentos para conservar, eu posso falar que é a conservação de parede, por exemplo. Beleza? Então a massa aqui se conserva. Bom, se a massa se conserva, olha o que eu vou escrever. Densidade é massa por volume. Se eu pegar a densidade e multiplicar pelo volume, eu tenho a massa. Olha que interessante. A densidade da gota 1 vezes o volume da gota 1. A densidade da gota 2, volume da gota 2. A densidade final vezes o volume final. Mas, gente, isso é água. As gotas só se misturaram. Então, as densidades são iguais. Não mudam. São as mesmas densidades. Como é que você calcula o volume de uma gota? E essa gota sendo esférica? Volume da esfera. 4/3 de π raio 1 ao cubo, mais 4/3 de π raio 2 ao cubo, mais igual, né? 4/3 de π raio ao cubo. Olha o 4/3 indo passear junto com o π. O que sobrou? Raio 1 ao cubo, raio 2 ao cubo, raio ao cubo. Quanto é o raio 1 ao cubo? 1. Quanto é o raio 2 ao cubo? Olha lá a raiz cúbica indo para casa passear. O que sobrou? 1 mais 7. Então o raio final vale 8 milímetros. Ou 8 vezes 10 a menos 3 metros. Acabei de encontrar o raio da gota final. Agora, ainda não vou conseguir calcular qual é o potencial da nova gota, né? Por que eu não vou conseguir calcular? Você já estudou lá, ó, que potencial, como é que se calcula potencial eletrostático? Potencial é K, Q, sobre a distância. Nesse caso, a distância é o próprio raio. Então, eu preciso do raio que eu encontrei e preciso da carga agora. Bom, pelo princípio da conservação da carga, a carga se conserva. Então, a carga 1 mais a carga 2 tem que ser igual à carga final. Qual é a carga 1? 20. Qual é a carga 2? Menos 70. Qual é a carga final? Carga final dá menos 50 microcoulombs. Ou 50 vezes 10 a menos 6 coulombs. Só que é uma carga negativa. Pronto, aqui tu já acabou o problema, tá? Aqui, teoricamente, aqui tu já matou o problema quando encontra a conservação da carga. Na verdade, tu já termina o problema aqui, olha só, porque se a carga final é negativa, o potencial não pode ser positivo. Tá bom? Então, como é que eu calculo o potencial agora? K, 9 vezes 10 a nona.
carga, menos 50 no potencial, a carga é importante o sinal, dividido pelo raio. O raio é 8 vezes 10 a menos 3. Essa contarada toda aqui vai dar menos 225 megavolts. Então esse é o potencial dessa nova gota formada pela junção das outras duas gotas. Beleza? Conservação da massa, conservação da carga. Tranquilo? A gente finaliza essa lista. Beleza? Espero que vocês estejam estudando. Eu vou começar agora a fazer mais listas com maior frequência para vocês fazerem mais questões. Lembra? Tem que fazer questão. Depois a gente vai bater um papo sobre isso. Valeu? Fui. Aquele abraço.